Sobe para 12 o número de mortes por H1N1 no Amazonas e o governador decreta estado de emergência. Necessidade de defesa coordenada das EFM é destacada na do 178ª reunião do CODAN, que aprovou projetos industriais com investimentos acima de R$1 bilhão e a criação de 1.441 vagas no mercado de trabalho. Provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Construção partindo de Manaus começa em junho. Linhão de energia para Roraima é classificado como interesse nacional. Guaidó chega a Brasília para se encontrar com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Mourão diz que guerra civil na Venezuela é cenário possível. Termina sem acordo o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. Mais 2 ônibus são assaltados em Manaus. Homem morre por overdose no bairro do Japim. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Entre muitas nuvens, Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A umidade do ar está em 94%. A velocidade do vento é de 18 km/h. É quinta-feira, 28 de fevereiro. Já se passaram 59 dias do ano e faltam 306 para terminar 2019. Dia de São Romano. O Rio Negro continua subindo e foram mais 4 centímetros na leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 25 metros e 55 centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens durante a madrugada no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1644 holandeses abandonam São Luís e a capitania do Maranhão volta ao domínio português. 1806 forças francesas capturam Barcelona na Espanha. 1854, Rio de Janeiro assiste ao primeiro desfile de carros alegóricos durante o carnaval. 1943, forças aliadas bombardeiam Berlim na Segunda Guerra. 1962, Estados Unidos anunciam novos testes atômicos no Pacífico. 1986, o primeiro-ministro sueco Olof Palme é assassinado em Estocolmo. 1986, o Plano Cruzado determina a substituição do Cruzeiro, que perde 3 zeros. 1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anunciou o Plano Real de Combate à Inflação. 1996, a princesa Diana concorda em se divorciar do príncipe Charles. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos no Amazonas realizará de amanhã, sexta-feira, até quarta-feira de cinzas, dia 6, a operação Siga Seguro. O objetivo é intensificar a fiscalização dos transportes rodoviários e intermunicipais nos principais pontos de entrada e saída da capital durante o período carnavalesco para coibir o fluxo de veículos clandestinos. Alberto Peregrini, Siga Seguro. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Edson Mello. Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Tempo, Paulo Guerra, não apresenta nenhuma ameaça de chuva, pelo menos até o presente momento, Paulo Guerra. Essa é a informação que eu tenho para te passar. Não choveu aí, encontramos asfalto enxuto até o presente momento. E, Peregrini, o transporte coletivo em Manaus, nesse instante, está funcionando sem a normalidade? Sem a normalidade, Paulo. Eu conversava agora há pouco com os motoristas, apesar das férias atrasadas. O motorista que eu conversei, por exemplo, Paulo, ele já está entrando para a terceira férias, que ele nem entra de férias, né, nem goza as férias, nem tampouco recebe o dinheiro. E eles estão aí cobrando cada vez mais, principalmente da empresa global, essa situação das férias, Paulo Guerra. Peregrini, assaltantes fazem arrastão na estação final de ônibus no Conjunto Galileia. Os 2 bandidos renderam passageiros na linha 500 e 550. E é impressionante a ousadia, lembra aqui um ouvinte através do aplicativo humano. Pois é, Paulo, eles assaltaram essas 2 linhas e um detalhe, é a segunda vez essa semana que nós temos aí o desprazer de noticiar. Na última segunda-feira, Paulo, você chegava com essa informação de um assalto numa estação de ônibus. Pois é, se repetiu a noite de ontem. Se essa estação fica ali, Paulo Guerra, nas proximidades do Igarapé do Passarinho, daquela via lá, se chama Avenida dos Passarinhos, lá onde tem estação de várias linhas de ônibus,
aconteceu de novo no começo da noite passada. Era a boca da noite, né, Paulo, como é conhecido, quando os bandidos fizeram mais uma vez um arrastão. Motoristas, cobradores e passageiros foram mais uma vez o alvo dos bandidos. Um funcionário aqui do Palácio do Comércio me informava agora pela madrugada que ele apanhou um ônibus no bairro onde ele reside e o motorista não parou em canto nenhum porque estava com medo de ser assaltado. O único passageiro no ônibus era ele, Peregrini. O motorista resolveu não parar em canto nenhum porque ele pressentia que poderia acontecer um assalto. Imagine só o pânico que não vivem também os rodoviários. Pois é, né, Pendal? Ainda convivem com esse tipo de pânico, né? Assalto praticamente todos os dias, já não estão parando mais em todos os lugares. Andar de ônibus em Manaus, Paulo, independente do horário, infelizmente hoje é um verdadeiro perigo. As pessoas que achavam que pegar o ônibus na estação era mais seguro porque tinha muito motorista, muito cobrador, tá aí, hoje já não é mais tão seguro assim. Em uma semana, 2 assaltos à mesma estação de ônibus. Peregrini, também tem muitas pessoas que facilitam a ação dos bandidos. Ficam nas paradas de ônibus. Eu tenho assistido em algumas paradas de ônibus, principalmente no André Araújo, muita gente sentada naqueles bancos que ficam ali nas paradas com telefone celular, um condomínio aberto a um assalto, né? Pois é, e Paulo, a própria André Araújo, de onde você traz esse exemplo, no ano passado, no final do ano passado, foi palco aí de uma brutalidade, de um crime brutal, quando um motoqueiro, para tomar o celular de um estagiário do INPA, esse funcionário acabou sendo assassinado a tiros, quando o assaltante pensou que ele ia pegar algo da mochila e covardemente atirou e matou o rapaz André Araújo. Eu lembro muito bem, era dezembro do ano passado. Peregrini, vai ter uma grande festa amanhã pelas bandas de Urucará, na nossa Urucará FM, que retransmite o Jornal da Manhã. O Valdino Castro vai aniversariar amanhã, completando 50 anos, já recebe aqui as parabenizações, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, eu tive a satisfação de conversar ontem com o filho dele, né, o nosso Valdino Júnior, conversava conosco essa noite, Paulo Guerra, e o Valdinho, a família toda está muito feliz pelo aniversário dessa pessoa. Eu tive a oportunidade de ir lá em Urucará com o Valdino, é uma pessoa muito querida lá no município de Urucará. Pois é, fui uma vez lá em Urucará também, convidado pela rádio Urucará FM, estive ali com os companheiros e a recepção foi muito boa lá no município de Urucará. E amanhã é um dia de festas, né, Peregrini? Ah, sem dúvida, eu lembro quando eu fui também lá na rádio, Paulo Guerra, era aniversário da rádio naquela oportunidade, eu ganhei uma xícara de barro que até hoje guardo com muito carinho. Peregrini, o Instituto Médico Legal não teve tanto trabalho assim, a não ser os exames de praxe, ainda bem, não é? Não, Paulo, não tivemos aí nenhum exame, nenhuma morte por violência durante a noite e madrugada. Tivemos sim muitos exames, né, Paulo, de corpo de delito, de pessoas que são presas, de pessoas que são agredidas, de pessoas que passam por violência sexual também, fazem os exames de corpo de delito. E foram muitos na noite de ontem para hoje. Entretanto, Paulo, no que diz respeito à morte por violência, nenhuma necrópsia foi realizada, a não ser de uma morte por overdose de um homem de 28 anos que, né, passou por overdose, ainda foi levado às pressas ao 28 de agosto, mas infelizmente já não havia muito o que fazer. O rapaz morreu logo após dar entrada naquela unidade de saúde. Peregrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, Alberto Peregrini. Vamos trabalhar porque não tem carnaval, viu, Peregrini? Tem não, Paulo. Eu tenho aqui 2 informações, Paulo Guerra, de momento para nós. Paulo, chega a informação aqui, Paulo, que um tiroteio nas proximidades do SPA, dentro, né, inclusive do SPA José Lins, na Redenção, né? A mensagem diz que bandidos armados acabam de invadir as dependências da unidade de saúde e também de estacionamento. A pessoa que me manda a mensagem diz aqui: estamos de plantão aqui e a equipe médica, de enfermagem, de funcionários e pacientes escondidos dentro de salas trancadas. Não temos segurança armada ou polícia militar na unidade. E aí diz aqui, ele começa a se pronunciar aqui de maneira mais firme, Paulo Guerra, e está complicada a situação nesse momento lá nessa unidade de saúde. Tem inclusive disparos de arma de fogo lá na Redenção nesse momento. Um outro detalhe, Paulo Guerra, daqui a pouquinho, às 6h05 da manhã, eu vou fazer daqui a pouco, portanto, vou fazer mais um contato para trazer uma informação que nós só podemos divulgar após as 6 horas. Então, daqui a pouco,
mais uma notícia em primeira mão aqui no Jornal da Manhã, a partir das 6 horas. Eu já imagino qual é a informação, Peregrini. É lamentável o que vem acontecendo em Manaus. Muitas unidades de saúde estão sendo tomadas de assalto. Os bandidos aproveitam a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde para atacar. Peregrini, é um absurdo. Uma providência precisa ser tomada. A população não pode ficar à mercê da bandidagem até nas unidades de saúde. Pois é, Paulo, isso vem acontecendo e acontecendo muito, quando não, em muitas unidades básicas de saúde vêm sendo assaltadas, equipamentos são levados. Isso realmente é profundamente lamentável e nós esperamos que isso tenha um fim o mais breve possível. Peregrini, gostaria que você também se aprofundasse nessa informação desse assalto que está se desenrolando nesse instante, para que possamos trazer informações mais precisas daqui a pouco. Enfim, Paulo, já estamos nos empenhando em relação a isso. Daqui a pouco eu faço um novo contato. É contigo. Uma lancha da Polícia Militar afundou no município de Tabatinga. O incidente ocorreu devido à força das ondas que atingiram o porto do município nesta quarta-feira. A embarcação estava atracada junto a uma balsa da Secretaria Especial de Saúde Indígena no momento em que afundou. Populares que estavam no local acionaram a polícia para que a lancha fosse resgatada. Com auxílio de cordas fixadas em outras embarcações, a lancha da Polícia Militar foi retirada do fundo do rio na tarde de ontem. Manaus, 6:06. Com o objetivo de formar profissionais aptos a atuar em equipe disciplinar, planejando e executando atividades de acompanhamento de construções de embarcações dentro dos aspectos estruturais de suporte, máquinas e equipamentos, a Universidade do Estado prorrogou até o dia 22 de março o prazo de inscrição para a primeira turma do curso de especialização em engenharia naval. Ao todo, são ofertadas 40 vagas para profissionais graduados em engenharias e tecnologias. Para se inscrever, o candidato deverá dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu, na Escola Superior de Tecnologia. Temos informações de Urucará com o aniversariante de amanhã, Paulino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, em parceria com o CRAS e Conselho Tutelar, estão realizando nesta semana no município uma ação preventiva ao Carnaval. As atividades estão sendo desenvolvidas em abordagens sociais em bares, quiosques, lanchonetes e restaurantes, abordagens sociais em hotéis, motéis e pousadas, panfletagens educativas sobre violência sexual e blitz preventiva pré-carnaval nas áreas de maior fluxo, como também serão realizadas atividades preventivas nas barracas montadas nos dias do evento. O projeto é de grande importância de prevenção à vida da população urucaraense. Paulino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. Agora às 6:07, a Comunidade Católica Nova Aliança e Eterna Aliança realizará nos dias 3, 4 e 5 de março o Maranata, um carnaval cristão que chega à sua 26ª edição. O evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques. Duas belas obras do compositor alemão Johannes Brahms serão executadas pela Orquestra Amazonas Filarmônica junto com o Coral do Amazonas em mais uma apresentação gratuita da série de concertos nesta quinta-feira às 20 horas no Teatro Amazonas. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com recursos próprios do município, a Prefeitura de Manacapuru reinicia serviço de recuperação das ruas com a Operação Tapa Buracos. Os trabalhos começaram ontem, quarta-feira, e irá contemplar diversos locais da cidade, visando melhorar as condições de trafegabilidade. O prefeito Beto D'Angelo, que acompanhou o início dos trabalhos, falou ao Jornal da Manhã. Sim, Zé, sabemos da nossa responsabilidade, estamos correndo para minimizar o problema do nosso viário. Depois da capital, Manacapuru é um município que tem um fluxo muito grande de veículos e a gente sabe que há muito tempo não havia intervenção. Esse serviço de tapa-buraco é um serviço que já está comprovado, ele atenua o problema, mas aí a gente aguarda ainda a mão amiga do governo do estado. Tem um projeto de 2018 que passou para 2019, reunimos com o governador, na reunião estavam todos os vereadores presentes, ele sinalizou nos ajudar em breve em relação à questão do restante que falta do projeto. É um projeto de 58 quilômetros que foi aplicado aproximadamente em torno de 18 a 20 quilômetros, restando aí numa faixa de 38 a 40 quilômetros a ser utilizado no sistema viário. E nesse momento, enquanto a gente aguarda essa situação, a gente vai fazendo esse serviço paliativo. Então, nesse contexto, a gente vai dar uma resposta à população, a gente sabe do sofrimento, mas a gente também não nos eximimos da nossa responsabilidade.
Ressaltando mais uma vez que o município aguarda a retomada dos serviços de recapeamento Taiúas, fruto do convênio firmado no ano passado com o governo do estado e que, segundo informações, encontra-se em processo de liberação. Bem, Paulo, na escuta do Jornal da Manhã está o casal Gilson e Sandra, aí no bairro da Matinha, em Manaus. Ao casal, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h10, falando em buracos, os moradores lá das ruas do conjunto Nova Cidade estão reclamando providências da prefeitura. As ruas estão quase que intransitáveis e principalmente na rua Sumário, Rua do Aveiro, Sacramento, e todos reclamam ali a presença da prefeitura para pelo menos uma operação tapa-buracos. Temos informações de novo com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nesse momento, numa ação conjunta da Polícia Militar e Civil, acontece no bairro da União a Operação Pilar 3. Essa operação, Paulo Guerra, tem o objetivo principal de combate ao tráfico de drogas e também mandados de prisão serão cumpridos. Várias viaturas da Polícia Militar estão nesse momento, bem como a Polícia Civil, Secretaria de Segurança como um todo, nesse momento entrando no bairro da União para uma grande operação. Lembrando, Paulo Guerra, que o bairro da União, conforme a gente tem noticiado aqui no Jornal da Manhã, é um dos bairros mais violentos e com maior número aí de ações por parte de traficantes. E uma operação está se desenvolvendo a partir de agora no bairro da União, ali próximo ao Parque 10. Daqui a pouco, mais informações em relação à Operação Pilar 3, que acaba de começar na área do bairro da União. Paulo Guerra. 6h11. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas julgou na manhã de ontem, em sua sexta sessão ordinária, 37 processos entre prestações de contas, tomadas de contas, recursos, representações e embargos de declaração. De relatoria do conselheiro Érico Desterro, cujo voto foi seguido pelos demais membros do colegiado, as contas do município de Amaturá, de responsabilidade do ex-prefeito João Braga Dias, foram consideradas irregulares. Por uma série de impropriedades, entre elas atraso no envio de balancetes mensais ao TCE, falta de transparências, problemas em licitações e pagamento de obras não realizadas, o gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos 472 mil reais. O município de Humaitá receberá o terceiro polo da Defensoria Pública do Estado em abril. As cidades de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Apuí, com população estimada em mais de 230 mil pessoas, também serão beneficiadas pelo atendimento. Atendendo à recomendação expedida pelo Grupo de Trabalho Agroecologia do Ministério Público Federal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alterou o prazo de validade da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que passa de 1 para 2 anos. A mudança foi assinada pela titular do mapa, Tereza Cristina Dias. A atitude exemplar. O carnaval do município de Boca do Acre foi cancelado pelo prefeito da cidade, Zeca Cruz. A programação que estava prevista para acontecer entre os dias 2 e 5 de março foi cancelada devido à enchente dos rios Acre e Purus, que afetou famílias daquela região. No dia 19 de fevereiro, Cruz decretou situação de emergência no município por conta do nível do rio, que chegou a 19 metros. A Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública vai trabalhar em esquema especial de plantão durante os 3 dias do desfile oficial das escolas de samba de Manaus, no Centro de Convenções do Sambódromo. O atendimento funcionará a partir das 19 horas de quinta-feira e seguirá até sábado, dia 2 de março. Uma mega operação foi montada pelo Sistema de Segurança para garantir a tranquilidade dos foliões nos 3 dias. Nesta quinta-feira, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta-feira, 1º de março, será a vez das agremiações dos grupos A e B. No sábado, vão se apresentar as escolas do grupo especial. Manaus, 6h14. A Junta Comercial do Estado, a JUSEA, passará a receber somente processos enviados de forma 100% digital a partir do dia 15 de abril. O novo procedimento faz parte da modernização da autarquia do governo do estado, que implementou em janeiro o sistema Rede Simples Digital, existente em 9 estados da federação. As
assinaturas dos documentos deverão ser efetuadas por certificado digital que passará a ser obrigatório. Todas as informações deverão ser acompanhadas no site www.jusceia.am.gov.br. O titular da Secretaria de Estado de Saúde, Carlos Almeida, denunciou ontem o prejuízo de R$600 mil pela compra de medicamentos acima da demanda da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado. Segundo ele, caixas de medicamentos armazenadas nas prateleiras do hospital devem vencer nos próximos dias. O requerimento de autoria do deputado estadual Álvaro Campelo, do PP, para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que propõe investigar suspeitas de um suposto cartel nos preços dos combustíveis no estado foi protocolado junto à mesa diretora da casa durante grande expediente do plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa, para que se possa dar prosseguimento ao rito do regimento interno. De acordo com o autor da proposta, deputado estadual Álvaro Campelo, a investigação se faz necessária por conta das inúmeras reivindicações da população amazonense sobre o preço dos combustíveis. Nós precisamos de respostas para isso. O consumidor do estado do Amazonas não aguenta mais essa variação de preços que ocorre quase que semanalmente, sem nenhuma justificativa, diga-se de passagem, em muitas ocasiões. O consumidor já não suporta o alinhamento de preços, né? Você ter um mesmo preço em praticamente toda a cidade, sem que o consumidor possa exercer o seu direito de escolher o menor preço. O consumidor ele precisa ter explicações por que o interior paga uma gasolina tão cara, chegando a locais em que a gasolina chega a R$6,20, R$6,50. Nós precisamos ter o esclarecimento de uma suposta prática de dumping, que é aquela prática de concorrência predatória, em que se colocam preços para forçar que empresários que tenham o menor poder financeiro, eles acabem quebrando e com isso tendo que vender o seu estabelecimento, seu posto de combustível a um determinado grupo. Então são muitas questões que precisam ser respondidas e a Comissão Parlamentar de Inquérito, que não é um tribunal de inquisição, ela precisa apurar todas essas questões. A discussão e aprovação do projeto de lei 43/2019, encaminhado pelo Executivo, que autoriza o governo a utilizar 40% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, no total de 350 milhões, para socorrer a crise na saúde em Manaus, 280 milhões, e nos 61 municípios do interior, 70 milhões. Foi o destaque da pauta de votação da ordem do dia de ontem na Assembleia Legislativa. Para o deputado José Neto, do PSD, a aprovação da matéria por 19 votos dos 20 deputados presentes em plenário é o resultado de um amplo diálogo entre o governo, o legislativo e os prefeitos do interior. O parlamento é o berço da democracia e não se faz democracia se não for ouvindo. Então a gente trouxe todos os agentes para serem ouvidos aqui na nossa casa e o resultado final foi esse. A população pode ficar tranquila, o povo do Amazonas pode ficar tranquilo. Os munícipes, do interior do estado estiveram muito bem representados pelos prefeitos dos municípios aqui na casa desde segunda-feira, desde anteontem, e saíram daqui confiantes de que esses recursos também serão destinados para a saúde de todos os 61 municípios. Isso é muito importante a gente frisar, que ao final todos os municípios do Amazonas estarão ganhando, estarão recebendo recursos que serão empregados na saúde. O presidente Josué Neto destacou a participação intensa da Comissão de Saúde com os deputados doutora Maiara Pinheiro, do PP, presidente da comissão, Ricardo Nicolau, do PSD, relator da matéria, e Dr. Gomes, do PRP, membro da comissão, que durante os 40 dias manteve encontros com todos os segmentos envolvidos, as empresas, os médicos e até os servidores. E por fim, os prefeitos, liderados pelo presidente da Associação Amazonense de Municípios, o prefeito de Altazes, Anderson Cavalcante, do PSD, e demais lideranças municipais. 6:19. A importância da união de esforços e o aprimoramento da capacidade de articulação para defender a Zona Franca de Manaus foram destaques da reunião de número 278 do Conselho de Desenvolvimento do Estado, CODAN, ontem, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. No evento, presidido pelo secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Albuquerque Veiga, foi aprovada uma pauta com 39 projetos industriais com investimentos acima de R$1 bilhão
bilhão de reais e a criação de 1.441 vagas no mercado de trabalho ao longo de 3 anos. Em seu discurso, o presidente do Centro da Indústria do Estado, Wilson Périco, ressaltou a urgência de esforços conjuntos para a defesa da Zona Franca de Manaus e alertou sobre a importância estratégica da aprovação de novos processos produtivos básicos para o futuro do modelo da Zona Franca. A edição número 2 do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado da Fundação de Vigilância em Saúde informa que foram notificados 195 casos no estado. Destes, 39 ou 54% deram positivo para o vírus da influenza H1N1. 25 ou 34% para o vírus sincicial respiratório SRV e 47, correspondendo a 22%, foram descartados e os demais seguem em investigação. Há registro de casos positivos por H1N1 em todas as faixas etárias. Em relação ao vírus sincicial respiratório, a maior incidência são em menores de 1 ano de idade. Ainda segundo o boletim, foram registrados 12 óbitos por H1N1. Destes, 8 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins, 1 em Itacoatiara. Outros 2 óbitos foram confirmados por vírus sincicial respiratório, ambos residentes na capital. Dos 14 óbitos registrados, 78% apresentavam um fator de risco com destaque para pessoas com diabetes, pneumopatas, quase não saiu, pessoas com obesidade e neuropatas. O governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus intensificaram esta semana a campanha de prevenção a H1N1 nos meios de comunicação e adotam medidas em conjunto para garantir atendimento na rede de saúde, bem como interromper o ciclo de transmissão. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, anunciou um plano de ação para o carnaval que inclui a preparação da rede de urgência e emergência e hospital de retaguarda para o enfrentamento ao vírus da influenza no período. O governador Wilson Lima decretou estado de emergência na saúde em decorrência do avanço de casos de mortes ligados à gripe H1N1 em todo o estado. A medida foi anunciada na noite desta quarta-feira durante reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Brasília. A bancada do estado do Amazonas também participou desse encontro. Polícia Polícia de Iranduba prende homicida também acusado de praticar roubos e furtos em 2 comunidades do município. E as últimas notícias sobre a modelo Mabel Cristina, esfaqueada no último domingo e que segue internada na UTI do 28 de agosto. J-Rai. E investigadores do 31º Distrito Integrado de Polícia, ao comando da delegada Silvia Lauriana Chaves, prenderam por volta das 6:30 da manhã de ontem Fabiano Júnior Padilha da Silva, o Baby, de 26 anos, acusado de matar José Alberto Gomes Jacinto no dia 22 de maio do ano passado, na comunidade São Sebastião do quilômetro 6, na área de expansão urbana do município. A prisão de Baby se deu em cumprimento ao mandado judicial da 2ª Vara da comarca de Iranduba. Segundo a delegada Silvia Lauriana, além do crime de homicídio, Fabiano Padilha também era investigado por prática de furtos e roubos nas comunidades São Sebastião e São Francisco, ambas no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga. Durante interrogatório, Baby disse à autoridade policial que matou José Alberto Jacinto com uma facada no peito após uma discussão entre ambos depois de uma partida de futebol seguida de uma bebedeira. Fabiano Padilha responde ainda pelo crime de lesão corporal praticado em 25 de novembro do ano passado contra Luiz Alberto dos Santos Jacinto, que foi esfaqueado no braço depois de discutir com o acusado. E para atualizar as informações sobre o caso da modelo de Iranduba, que foi esfaqueada na noite do último domingo por um venezuelano em Manaus, familiares e amigos mais próximos disseram que Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de 25 anos, que segue internada na UTI do pronto-socorro 28 de agosto, chegou a mexer e abrir os olhos ontem, lagrimou e fez pequenos movimentos nos braços e pernas. Segundo a mãe de Mabel
Rafael Cristina, a professora Marlene Travasso, com quem eu conversei no início da madrugada de hoje, o quadro geral da jovem ainda inspira cuidados, porém, as informações passadas pela equipe médica, segundo a qual ela está reagindo bem ao tratamento, deixaram bastante otimistas os familiares. Já o servidor público Felipe Ferreira, de 27 anos, que também ficou ferido durante a tentativa de latrocínio, tem quadro estável, já está caminhando e falando normalmente, segundo a professora Marlene Travasso. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h27 antes do Peregrine, atualizando algumas informações que chegam aqui através do aplicativo Mano. O Alberto está dizendo que na Rua 12, no São José 2, na Rua da Feira, estourou um cano, a rua está totalmente alagada e pedindo providências da empresa concessionária na exploração da água em Manaus. Uma verdadeira exploração, realmente. E deixa eu ver aqui, o ouvinte também dizendo que os semáforos na cidade nova, nas proximidades do T3, estão todos apagados. Alberto Peregrini, ainda há pouco eu falava em Redenção, mas é no bairro da União que se desenvolve nesse instante a Operação Pilar 3. Paulo Guerra, lá no bairro da Redenção é a questão, né, da unidade de saúde que foi invadida por bandidos, né, e deixou todo mundo lá em pânico. Já no bairro da União, Paulo Guerra, a Secretaria de Segurança deflagrou agora há pouco a Operação Pilar 3. Essa operação tem como objetivo combater crimes violentos como tráfico de drogas, roubos e homicídios. Para você ter uma ideia da grandeza da operação, Paulo Guerra, 700 policiais entre civis e militares estão empenhados lá no bairro da União, cumprindo mandados de busca e apreensão. E a Secretaria de Segurança pede à população, inclusive, Paulo, que participe dessa operação através do telefone 181. O morador lá da Redenção, do bairro da União, lá do Parque 10, que souber onde é que tem uma casa, onde os bandidos ficam, onde possivelmente tenha drogas e armas, você pode ligar nesse momento, participe da operação através do telefone 181. É só ligar, você não precisa se identificar, passe a dica para a polícia onde é a rua, qual é a casa que você sabe que tem traficantes, onde tem arma, onde tem droga, que a secretaria já está no bairro com a Operação Pilar 3. Essa operação, Paulo, está sendo coordenada pessoalmente, estão lá o secretário de Segurança, Coronel Bonates, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Ayrton Norte, o delegado-geral Lázaro Ramos. Esses três estão coordenando essa operação. Corpo de Bombeiros, Detran e Manaus Trans também participam dessa grande operação, Operação Pilar 3, lá no bairro da União, Paulo. Portanto, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo ao Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que uma UBS foi assaltada lá no bairro Zumbi dos Palmares. Foi a noite de ontem, no comecinho da noite de ontem, era boca da noite, quando bandidos entraram na UBS João Nogueira e cometeram assalto. Pacientes, as pessoas que estavam procurando por consultas, bem como funcionários da UBS foram assaltados por esses bandidos que entraram nessa unidade de saúde. Houve pânico também nessa manhã lá no bairro da Redenção, na UBS lá do local, lá na UBS, no posto de saúde, melhor dizendo, lá do bairro da Redenção. Houve muita correria, infelizmente aí muita gente assustada nessa ação aí em uma unidade de saúde lá no bairro da Redenção. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação, Paulo Guerra e ouvintes, das mais tranquilas durante a noite e madrugada, com apenas 3 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, 5, 6, 7, agora sim 8 atendimentos no pronto-socorro João Lúcio, todos aí envolvendo acidente de trânsito, bem como agressão física, e uma pessoa que sofreu aí uma tentativa
tentativa de homicídio, acabou levando uma facada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, já está fora de perigo após a ação dos anjos da vida do João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação também foi tranquila durante toda a noite e madrugada, sem nenhuma ação aí que pudesse ter um destaque relevante, a não ser aquelas ocorrências já de praxe, a maioria delas por agressão física. As notícias do Instituto Médico Legal. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi tranquilo demais. A pedra está vazia. Nenhuma morte por bala, nenhuma morte por faca, ninguém morreu a paulada. A pedra estava vazia, modo. Estava triste lá na pedra hoje. Não tinha nenhum deitado na pedra gelada do IML. Entretanto, passou pelo Instituto Médico Legal um jovem de 28 anos que morreu vítima de overdose. As informações dão conta de que ele cheirou, ele fumou, ele se esfregou, ele comeu tudo quanto foi tipo daquelas drogas, daqueles instrumentos do capeta como maconha, cocaína, pasta. Agora isso que a maconha que não queima o dedo do noiado. Estão se empurrando na droga e o final é sempre esse: overdose e pedra do IML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 69 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.913, acumulou e as dezenas sorteadas foram 16, 24, 25, 57 e 60. A Loto Fácil no concurso 1782 saiu para 2 apostadores de Goiânia e Alvorada, no Rio Grande do Sul. Cada um vai receber R$865.973. As dezenas sorteadas do concurso 1782 foram estas: 01, 02, 03, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25. 6 horas e 36 minutos. Esportes. Placar dos jogos de ontem: Libertadores da América, Palestino 2, Talheres 1. Palestino classificado. Atlético Mineiro 0, Defensor também 0, Atlético classificado. Na Copa Sul-Americana, Monagas 2, Royal Paris 1. O Royal Paris classificado nos pênaltis. O Racing empatou com o Corinthians em 1-1 e o Corinthians foi classificado também nos pênaltis. Na Copa do Brasil, Foz do Iguaçu 0, Ceará 0. Ceará classificado nos pênaltis. O RT 2, Vila Nova 2. Vila Nova classificado também nos pênaltis. Botafogo 3, Cuiabá 0. Botafogo classificado. No Campeonato Paulista, Palmeiras 3, Ituano 2. Campeonato Cearense: Horizonte 1, Zebra, Fortaleza 0. No Campeonato Amazonense, Penharol 0, Manaus 0. Vaste 1, Princesa 0. Sul-América 1, Rio Negro 2. Nacional 3, Iranduba 0. Futebol internacional. Depois de Vinícius Júnior dizer que Messi não assusta ninguém, o Barcelona foi ao Santiago Bernabéu e goleou o Real Madrid 3-0 com 3 gols de Luizito Soares em jogo válido pela Copa do Rei. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado pelo Campeonato Espanhol. Últimas notícias. O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira na B3, antiga BMF Bovespa. A moeda norte-americana ficou em R$3,7295 com variação negativa de 0,4%. O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na B3, fechou o pregão com queda de 0,3%, totalizando 97.307 pontos. Mesmo sem o reforço do Refis, o programa de renegociação de dívidas com a União, o governo central, composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central, iniciou o ano com superávit primário acima das expectativas. Segundo números divulgados pelo Tesouro, a economia de recursos chegou a 30,238 bilhões de reais em janeiro. Depois de saqueada pelos governos do PT, a Petrobras voltou a dar lucro após 4 anos de prejuízos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela estatal em seu balanço anual.
O lucro líquido foi de 25,8 bilhões de reais, o maior desde 2011. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano serão aplicadas nos dias 13 e 10 de novembro, segundo o cronograma divulgado na tarde de ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Pelo calendário, as inscrições estarão abertas de 6 a 17 de maio. Entre 1º e 10 de abril, os estudantes poderão pedir isenção da taxa de inscrição. Há um novo desenho pendurado na parede do gabinete de John Bolton na Casa Branca, que retrata o assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, balançando maracas e sonhando com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atrás das grades em um macacão laranja. Uma das charges mostra um ayatolá ouvindo sobre a decisão de Trump de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã. 6h43. Terminou sem acordo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois chefes de Estado fizeram uma nova série de reuniões em Hanoi, no Vietnã, nesta quinta-feira, mas a cúpula acabou antes do previsto, sem nenhum novo tratado. Trump disse em coletiva de imprensa que a Coreia do Norte exigiu o fim de todas as sanções impostas ao regime de Kim. O presidente norte-americano não concordou e, portanto, decidiu não assinar o acordo. O presidente dos Estados Unidos disse ter havido novos avanços nas relações entre os dois países, mas não especificou quais. A Coreia do Norte tem um potencial incrível, disse Trump. Segundo o comunicado da Casa Branca, as delegações dos dois países esperam fazer novo encontro no futuro. Trump, porém, afirmou não saber quando uma nova rodada de negociações poderia ocorrer. Trump também disse que Kim Jong-un se comprometeu a não retomar os testes com mísseis balísticos. O presidente dos Estados Unidos elogiou o norte-coreano e negou ter havido qualquer hostilidade durante o encontro. Manaus 6h44. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi intimado a depor no dia 22 de março em inquérito da Polícia Federal, embasado nas delações premiadas do ex-ministro Antônio Palocci Filho e da empreiteira Odebrecht. Em delação, um homem forte de governos petistas afirmou ter feito entregas de dinheiro vivo ao ex-presidente. Executivos da construtora OAS contaram em depoimentos prestados em razão de acordo de delação premiada que pagaram 125 milhões em propina e caixa 2 para 21 políticos de 8 partidos. A delação dos executivos foi homologada em julho do ano passado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O conteúdo da delação permanece em sigilo no STF. Entre os propineiros estão Jacques Wagner, do PT da Bahia, o ex-governador e atual senador Sérgio Gabrielli, o ex-presidente da Petrobras José Serra, do PSDB de São Paulo, o ex-governador e senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ex-senador. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou na noite de ontem que uma guerra civil na Venezuela é um cenário possível. Ele deu a declaração ao ser questionado sobre a crise do país vizinho em entrevista ao Jornal das 10 da Globo News. Mourão disse que a situação pode ser considerada diante da manutenção do regime de Nicolás Maduro no poder. O cenário da guerra civil é um cenário possível pela situação que o país vive, afirmou ele. O vice-presidente brasileiro relacionou a crise também à presença de 20 mil a 60 mil cubanos colocados por Maduro em setores de inteligência e segurança da Venezuela, o que Mourão chamou de força estranha. O líder oposicionista e autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, chegou a Brasília para o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A reunião está prevista para as 14 horas desta quinta-feira. O avião com Guaidó a bordo pousou a 1h40 da madrugada de hoje no Aeroporto Internacional de Brasília. Mais cedo, a assessoria da representante diplomática no Brasil indicada por Guaidó, Marisa Tereza Belandria, informou que ele viria em um voo da Força Aérea da Colômbia. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, o encontro pessoal será no gabinete de Bolsonaro no Palácio do Planalto. A recepção oficial fica a cargo do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Para resolver o problema de abastecimento de energia em Roraima, o governo decidiu enquadrar o linhão de transmissão Manaus-Boa Vista para abastecimento de energia elétrica no estado como um empreendimento de infraestrutura de interesse da política de defesa nacional. De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, com a declaração de interesse nacional, o governo poderá acelerar as etapas para que o projeto receba o licenciamento ambiental. A intenção do governo é que as obras de construção do linhão iniciem já a partir do dia 30 de junho.
A construção do Linhão foi um dos temas discutidos ontem pelo presidente Jair Bolsonaro com o Conselho de Defesa Nacional, órgão que reúne o presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, além de ministros e dos chefes das Forças Armadas. Roraima é o único estado no país que não é ligado por Sistema Integrado Nacional e é abastecido pela energia elétrica gerada da Venezuela desde 2001. Licitado em 2011, o projeto do Linhão ainda está em processo de licenciamento ambiental em razão de um impasse envolvendo os índios Wamiri e Atuari que habitam a região. O motivo é o traçado previsto para o Linhão dos 721 quilômetros da malha, cerca de 123 quilômetros passam dentro da terra indígena Wamiri e Atuari. Em março do ano passado, o governo retomou as tratativas com os índios, mas os Wamiri e Atuari interromperam as negociações argumentando que o governo não havia realizado consulta prévia à comunidade. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Petrobras volta a ter bons resultados e fecha 2018 com um lucro de 25,8 bilhões de reais após 4 anos de prejuízos. A Folha de São Paulo. PF recebe depoimentos e abre inquéritos sobre laranjas ligados a ministro. O Estado de São Paulo. Governo defende no STF possibilidade de estados reduzirem salários e carga de servidores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PGR recebe representação de improbidade e peculato contra Jair Bolsonaro. Valor econômico. TJ arquiva processo que acusava Haddad de corrupção. Estado de Minas. PF abre inquérito para investigar laranjas ligadas a ministro do Turismo. O Recife Jornal do Comércio. Barroso encaminha para a Vara Criminal de Brasília denúncia sobre Eduardo Bolsonaro. Fortaleza Diário do Nordeste. Moro indica feminista e crítica de Bolsonaro para Conselho de Política Criminal. Porto Alegre, 0 hora. Servidor da Assembleia tinha em casa atestado médico assinado em branco para burlar expediente. A única edição impressa local a chegar à nossa redação é a crítica que hoje estampa ZFM gera empregos dentro e fora do Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra.